só. Se eu quiser sair do Brasil para tentar a sorte nos Estados Unidos, o Brasil não vai tentar me impedir. Se o haitiano quer tentar sair do Haiti para tentar ir para os Estados Unidos ou vir para cá, o Haiti não vai impedir, o México a mesma coisa. Mas em Cuba, a percepção que eu tenho, e foram denúncias que fizeram, por exemplo, sobre os Mais Médicos, que no programa Mais Médicos o cara não podia vir para cá e trazer a família por causa do medo que o governo cubano tinha de que o cara ficasse. E na União Soviética, o muro não foi para impedir que o lado capitalista entrasse, migrasse para o lado socialista. Foi para evitar que quem morava no socialismo saísse para o capitalismo. Então, assim, se é tão bom, por que eu tenho que obrigar o cara a ficar? Sempre que eu vou trazer essa preocupação é sobre isso. E eu falo normalmente, cara, o sistema capitalista, ele tem seus defeitos e vai continuar tendo. Não vejo, em momento algum, o capitalismo com todo mundo vivendo bem. Tá? Não vejo. Não existe essa utopia no capitalismo. Tá? No socialismo existe a utopia de que todo mundo vai ficar bem, que todo mundo tem condição de viver bem. Ok, beleza, vamos defender isso. Mas se a gente defende isso, por que eu impeço o cara de sair do regime que eu tô tentando cuidar dele? Parece ser tipo meu cachorro. Meu cachorro abre a porta de casa e ele foge. Mas sou eu que cuido dele, irmão. Sou eu que boto ração, então eu vou lá, corro atrás dele e trago ele de volta pra casa. E isso parece acontecer nos regimes socialistas e comunistas. O que você tem em Cuba é uma limitação de... Acho que inclusive isso já foi levantado, isso já nem existe mais, mas existia uma limitação da imigração de pessoas com alta qualificação. Isso é uma prática recorrente em todos os países, não só nos socialistas. Mesma coisa na União Soviética, que é a chamada fuga de cérebros. Né? Então o cara, às vezes ele vai numa missão internacional, o cara é um cientista renomado, cubano, e aí eu chego numa empresa privada, aqui tu vai ser ricaço, tu vai ter tudo do bom e do melhor. Em Cuba ele não vai ter tudo do bom e do melhor, ele vai ter uma vida digna. A gente não promete que todo mundo vai ser milionário no socialismo. A gente promete que todo mundo vai ter casa, segurança, saúde, vai poder viver sem preocupações, assim. Que eu falei, não vai poder viver sem pagar boleto, né? Essa que é uma mas aí você está me dizendo que se eu estudar, me tornar crânio, eu não posso buscar uma carreira melhor em outro país? Mas você não estuda sozinho, né? Alguém aprende tudo sozinho? Teve o Estado popular que financiou você. Isso. Aí você se forma... Mas aí eu viro refém do Estado? Não, você É meio confuso isso pra mim. Você é financiado nem pelo Estado, é pela sociedade. Eu sou formado pela FRJ. Eu tenho uma dívida com o povo brasileiro. Tenho que produzir uma historiografia que até nos interesses de quem pagou o imposto para que eu pudesse estudar lá. Mas se você ficar fodão aqui, cara, em historiografia, fez ali, estudou inglês, alemão, não sei o quê, e você quiser ir para a União Soviética, para a Rússia, estudar sobre a União Soviética lá de fato, o Brasil não vai te impedir. Não, eu acho isso errado. Você acha isso errado? Eu acho. A sociedade investiu em mim. Eu tenho que dar um retorno para ela. A sociedade investiu para eu ter uma formação. Se eu for para lá e voltar depois, tudo bem. Vai para lá fazer um intercâmbio, isso rola. Cuba tem bastante coisa de programa de intercâmbio. Isso rola, acontece. Agora eu for para lá para viver minha vida toda lá e não dar nenhum retorno para a sociedade que pagou pela minha formação. Eu acabei de lembrar um exemplo aqui brasileiro, tá? Os oficiais da Força Aérea, que se formam pilotos, eles, quando terminam a academia de formação, salvo engano, eles têm que ficar 5 anos na Força Aérea prestando serviço, eles não podem sair antes disso, do contrário, eles têm que pagar uma multa. E aí, caso a Boeing, a Varig, sei lá, não sei nem se essas empresas já faliram, que algumas faliram, não sei. A Gol, que eu sei que tá aí, Gol, azul. Boa. Se eles quiserem contratar um piloto da Força Aérea, eles têm que indenizar a Força Aérea. E assim, depois de 5 anos, se o cara quiser ir embora, ele vai. E inclusive agora, eu li recentemente, tem um capitão da Marinha Brasileira que foi para os Estados Unidos estudar sobre tecnologia nuclear. Ele vai fazer um curso lá de 2, 3 anos. E ele, contratualmente, ele ficou obrigado ainda a prestar serviço para a Marinha por mais 5 ou 6 anos quando ele retornar. Isso para mim parece muito justo. Ok, eu financiei a formação do cara, tá? E ele tem que prestar uma contrapartida social. Muito bom isso, muito bom. Eu acho que com os médicos já acontece isso nas universidades federais. Eles têm algum período obrigatório que eles têm que prestar uma contrapartida. É a residência só, né? Mas assim, pra vida, parece que o Estado se torna meu dono. Eu vi uma piada, você me perdoa pela piada, mas eu achei essa piada muito boa, que falaram assim, chegam pra Fidel e falam, porque, Fidel, disseram que você é um dos homens mais ricos do mundo, tal, o segundo maior, porque as suas posses são tais, tais, tais. Aí ele falou assim, piada, tá? Isso é diferente da entrevista. Ele falou, não, eu sou mais rico, de fato, porque vocês esqueceram de contar que o povo cubano também é minha posse. E essa percepção que fica quando você fala que se o cara estudou, se
se preparou, Fidel era ele bem tá provocador. preso, entendeu? O Fidel era bem provocador, Não, mas isso né? não Tô vou dizer que ele falou de fato não, Não. tá? É uma piadinha que eu ouvi. Mas assim, a percepção que fica é essa. E pra mim isso não é liberdade, irmão. Sim, mas aí é que tá. A gente pode até debater se a forma como Cuba faz é a melhor. Porque também não é uma questão de princípio. Mas, no caso deles, se não fosse dessa forma... Vamos lá, Cuba é o país com o maior número de médicos per capita do mundo. Foi um esforço nacional para chegar nesse nível. Se abre tudo, vai quase tudo embora. Não porque lá é ruim. Não é porque lá é ruim. O médico lá vai ter direito a tudo que todo mundo tem. Casa, comida, educação, saúde, segurança, emprego, trabalho, lazer, vai ter tudo isso. Não vai ter todos os bens que tem em outros países, por conta do bloqueio. Principalmente por conta do bloqueio. O bloqueio literalmente, por exemplo, em Cuba falta insulina, a diabética. Porque as principais fábricas de insulina são de capital americano. Ou tem alguma parte do insumo que são americanos. E eles não conseguem importar insulina, porque não tem condição de produzir localmente por conta do embargo. Então, tu vê um médico, por exemplo, que tem que tratar um diabético e não tem insulina para tratar um diabético o suficiente, ele vai preferir ir para outro país, que ele consiga ter mais tranquilidade para trabalhar. Então, o embargo impõe uma realidade para o povo cubano de resistência permanente. Se não tivesse embargo, ninguém ia embora. Não ia embora mesmo. Que é o mesmo caso de outras experiências socialistas. Vai ter dissidência política, vai ter gente que quer derrubar o governo. Esse povo vai querer ir embora, porque senão vai ser preso. Então tem gente que foge mesmo, isso acontece. Como tem gente que fugiu do Brasil, que queria dar um golpe de Estado ano passado. Né? Depois voltou e ainda virou deputado. Mas outra história. Então o que eu estou falando para você, se hoje a forma como Cuba faz, pode ser até discutível, mas eu acho que faz sentido dada a realidade do país. Isso que você falou é uma política interessante das Forças Armadas, está correto. Porque a pessoa tem que dar um retorno. Não sei se 5 anos seria suficiente. Porque o investimento social que você tem para formar um profissional muito especializado é um investimento que o Estado faz por décadas. Para você ter um biomédico com doutorado, pós-doutorado, para o cara ter condição de chegar lá, desde que ele era criança, entrou na creche, na escola pública e chegou na pós-graduação, você está falando de 30 anos de investimento do Estado naquela pessoa. E ela, qual o retorno que ela vai dar? 5 anos. Então, assim, acho que tem... Eu tô dando eu também, eu me formei com... Eu não fiz mestrado, né? Só tenho graduação. Eu terminei até a graduação. Foram 15 anos de educação pública. Aí o retorno que eu vou dar tem que ser pelo menos equivalente a isso. Eu acho que tem que ter uma discussão. Os socialistas, os marxistas, não vê um trabalho como uma forma só de ganhar dinheiro. A gente vê o trabalho como uma forma de transformar a natureza. É uma questão filosófica também. Então, para nós, o trabalho tem outro significado. Não é um negócio maçante que você é obrigado a fazer e aquele negócio todo para você conseguir pagar o boleto no final do mês. É um negócio que você tem que fazer porque você gosta. Então, eu quero ser médico não porque médico paga mais, mas porque eu gosto de ser médico. Então, se eu tenho essa concepção de sociedade, eu não vou sentir necessidade de ir para outro país. Eu vou perceber, estou sendo médico, eu posso exercer minha profissão aqui de maneira livre, tranquila, com condições dignas e retribuir à sociedade essa formação que ela me deu para poder trabalhar com o que eu quero. Isso é uma forma de pensar liberdade também. Liberdade de você fazer qualquer trabalho que você goste. Hoje nós não temos isso. Então, que liberdade é essa? Então, é um conceito, o que você me traz de, eu não posso sair do país. Hoje eu não posso sair do Estado se eu não pagar uma passagem. Mas o Estado não te proíbe. Não. Se alguém te emprestar esse dinheiro, Mas ele sai. limita. Ele limita. Em Cuba, qualquer Existe uma proibição velada. Existe uma proibição velada que está atrelada ao seu poder financeiro. Você está limitado. Em Cuba, o cara vai transitar tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Então, transporte público. Mas aí é que tá. A questão financeira, eu supero. Eu posso superar e me esforçar, juntar um dinheiro e conseguir sair. Agora, se existe uma proibição política, uma proibição legal, em tese, não deveria importar quanto dinheiro eu tivesse, eu não ia conseguir sair de qualquer forma. Mas legalmente você não pode sair do país assim também.
Tem que ter passaporte, tem todo... Vários... Sim, mas não existe uma regra assim. O passaporte Você tem tempo só de pode volta, né? sair, Você tem o visto, você tem que Você voltar. tem o visto, X tem tempo. que dizer se você vai morar fora, se você vai voltar. Mas tem não várias tem um questões. critério que te proíba. Tipo assim, a não ser que você esteja devendo, você tem um crime. Agora, pô, eu quero sair, o outro país me aceita. Por exemplo, Portugal abriu as porteiras pro brasileiro, o brasileiro foi pra lá e até se deu mal. Um monte de brasileiro ficou passando fome na Europa. Mas assim, se eu quisesse e Portugal me aceitando, o governo brasileiro ia falar: Brasil, irmão, vai, seja feliz, tenta a sorte, é problema seu. Isso não acontece. Então, quando eu falo que é uma barreira que eu não consigo superar, é porque é uma imposição de que você não vai. É diferente de hoje eu ter dificuldade para ir, mas eu tenho caminhos. Lá não existe um caminho. Então, mas aí que tá. A barreira que você me fala, ela só pode ser ultrapassada por pessoas individualmente. Mas elas só vão conseguir ultrapassar se tiver determinadas condições na sociedade. Se todo mundo tiver dinheiro para sair do Brasil, vai sair todo mundo do Brasil? Eu não sairia. Não vai sair todo mundo. Não, mas assim, entendeu? Mas se ele quiser sair, é pelo direito de escolha. Essa é a minha grande discussão, é sempre pelo direito de escolha. Mas é que não existe a escolha se tem um limitador da escolha, que é o dinheiro. Se for para abrir, abre para tudo. Então vai viajar de graça, não vai pagar nada. Aí a pessoa vai poder decidir, ela, na consciência dela, sem nenhuma outra interferência. Estou falando que isso é impossível acontecer. Não, sim, é impossível. Então, Mas a gente tem um diferenciador. Não um limitador, é um diferenciador. Não, tá? só um limitador do pior possível. É um porque ele diferenciador. não limita só para você sair do país. O dinheiro hoje, ele limita as profissões que eu escolho. O dinheiro hoje força 1,5 milhão de pessoas a trabalhar como entregador. Mesmo o cara tendo uma engenharia nas costas. O dinheiro hoje limita você ter uma indústria nacional forte, que possa produzir os bens mais essenciais para a vida da população. O dinheiro hoje limita que as pessoas possam comer carne. Não é um diferenciador. Porque se é o diferenciador para viajar, ele serve para tudo, não é só para viajar. Sim, ele é um diferenciador para Não, tudo. e a métrica do esforço. Mas existe a possibilidade. É isso que eu tô falando. Só Em que, Cuba é impossível. só que a possibilidade ela é uma ilusão no fim das contas. Porque ela não é para todos. O que o socialismo defende é que todos sejam literalmente iguais. Não é só perante a lei. Que nem na lei é. Mas, sim, teoricamente seria. Mas é que todos sejam iguais no direito de escolha daquilo que ela quer para viver feliz. É o direito à felicidade, para ser mais preciso e até um pouco poético. É o direito à felicidade, é eu poder escolher trabalhar com o que eu quero sem ter a preocupação de que o serviço vai me pagar pouco e aí eu não vou poder trabalhar com aquilo. É o meu caso, por exemplo, eu sou formado em História. Não tem concurso. Principalmente quem dá aula é servidor público. As escolas particulares pagam muito pouco, muito mal. E elas estão adotando, depois que aprovou o novo ensino médio e a Base Nacional como curricular, elas estão preferindo contratar gente que ainda está na graduação. Porque a lei hoje permite. Em vez de contratar quem já está formado, senão ela tem que pagar mais. Então ela não precisa cumprir o piso salarial ali. Então eles fazem isso para aumentar o lucro das escolas privadas. Então hoje a galera vai trabalhar ganhando R$10 a hora. Vai ter que trabalhar em 5, 6 escolas. Isso é liberdade? Não é liberdade. É liberdade eu não conseguir andar na minha própria cidade, que a passagem é R$5? Não é liberdade. Então assim, e não é um diferenciador.